Olá, meus alunos da Escola Otávio Ferrari, alunos do primeiro termo, tudo bem? Eu sou Marcelo Santucci, o seu professor de Física, e nós vamos dar sequência nas aulas que nós já começamos. Essa é a terceira aula e o assunto, a habilidade que nós vamos tratar dentro desta aula, fazendo aí um resumo. A primeira coisa vai ser definir o que é espaço e o que é velocidade. Mas também quero identificar junto com vocês as suas unidades de medidas. Se é quilômetros por hora, metros por segundo, enfim, existem várias unidades de medidas, mas existem aquelas que são chamadas de sistema internacional. Também vamos trabalhar com definir e identificar a trajetória de um corpo. E por último, olha aí, analisar a necessidade de se definir um referencial. Esse definir referencial ele vai ser importante para calcular os exercícios. Nós vamos transformar ele numa matemática, em relação ao qual se observam tais grandezas. É isso. Então, alunos, fique por aí, pega seu caderno, lápis, caneta, borracha e vamos para os esqueminhas. Eu também já mandei um PDF para vocês e tudo isso que eu vou apresentar tem naquele PDF que você pegou na escola ou que você aí tem aí no seu celular. Tudo bem? Então vamos caminhar. Eu montei aqui um resuminho bem pequeno, porque o nosso assunto do primeiro ano é chamado de mecânica. Quem é mecânica? O que estuda mecânica? Muito bem, mecânica ela vai estudar movimento, ela vai estudar forças e vai estudar equilíbrios. Para não ficar um assunto muito forte, grande dentro de mecânica, ela é então dividida em três partes. Cinemática, né? Cinema, aqui olha, é movimento, a mática aqui é as suas unidades de medida. Então, cinemática estuda, ela é responsável para estudar o seu movimento que envolve velocidade, aceleração, espaço, trajetória. Isso é o assunto da cinemática. A cinemática, depois nós vamos passar para os assuntos da dinâmica. E a dinâmica, então, ela traz as leis de Newton, que é a primeira lei, que é o princípio da inércia, a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, que é chamado de ação e reação entre os corpos. A dinâmica estuda o porquê os corpos se movimentam. Ele está parado, entra em movimento. Ele está em movimento e vai para o repouso. E isso nós estudamos dentro de dinâmica. São as leis, as forças que interagem para que um corpo permaneça parado ou entre em movimento. E por último, aqui estática. E aí a estática estuda o equilíbrio dos corpos, a força que existe para que um corpo saia ou entre no equilíbrio. Então, estática, nós vamos estudar momentos de força, força tensora, equilíbrio entre um corpo e uma balança, enfim. É um assunto particular da mecânica. Muito bem, bem-vindos ao mundo da mecânica dividido em três etapas. Agora, vamos lá para o telão, nosso telão aqui. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Nesta unidade, você, meu aluno, vai conhecer parte da física, não vai conhecer ela como um todo, né? O todo, a hora que você sair do terceiro ano desse nosso ensino médio. Então, nós vamos tratar um pouquinho da descrição e a classificação dos movimentos. Então, por isso que vem esse nome de cinemática, que tem origem lá grega, tá? Então não se preocupe com esses nomes complexos não, tá? Nós vamos ver também que na descrição do movimento vai aparecer as grandezas que são mais importantes, que é a velocidade. A grandeza mais importante é da velocidade que sai as demais, que vai sair a aceleração, que vai sair se o corpo está em movimento, se está em repouso, ou com movimento constante, ou movimento variado. O nosso olhar vai ser para essa grandeza aí chamado velocidade.
é ela que permite definir se há ou não há um tipo de movimento. De que tipo de movimento está acontecendo? Legal? Então vamos lá. Mais uma tela, olha. Eu trouxe essa imagem aqui, e aí a figura a seguir mostra a trajetória descrita por um ônibus numa estrada. Muito bem. Observe, vou entrar lá dentro do exercício. Olha, observe que existe aqui uma posição. Olha essa palavrinha aqui, olha. Posição. Posição 1, depois posição 2 e posição 3. Poderia ser em cada um menos 40 quilômetros. Menos 40 não é a posição. Posição é aqui uma letra. Não tem. Aqui nós temos a posição 1. Isso aqui é um espaço. Menos 30, menos 20, menos 10, 0. Aqui é como se fosse a origem. Mais 10 e mais 20. Então, primeiramente o que é posição, né? Posição é essa placa aqui. Placa, quilômetro ou uma letra. Letra A. Posição, letra B. Letra C, letra D. Isso é posição. O local aonde você está. Agora, espaço aqui, olha, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, isso determina aquela posição. Então, a posição 1 está em qual espaço? No espaço menos 30 quilômetros. Agora, por que apareceu menos 10, menos 20, menos 30? Porque nós adotamos um local, uma origem, e essa origem, então, aqui, o 0 quilômetros. O menos é porque é antes, o mais porque é depois. Então, chegou no ponto 0, para a direita aqui, essa convenção, olha aqui a seta, né? Para a direita, positivo. Para a esquerda, tudo negativo. Tudo bem? Estamos falando de dois itens ao mesmo tempo. A posição e o espaço. Variação de espaço. Quem é a variação de espaço? Muito bem, variação de espaço, eu preciso de um momento inicial e de um momento final. E nesse momento, nessa palavrinha aí, eu preciso ter uma certa atenção. Então eu vou desenhar um pouquinho na lousa para você entender o que é definitivamente variação de espaço, para não confundir com apenas o espaço. Então vem para a lousa aqui comigo, ó. Então é o seguinte, então agora vamos fazer aqui uma simulação de uma reta, e essa minha reta, eu tenho uns itens aqui, eu vou inventar outros números, tá bom? Vou colocar aqui 0 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros. Então, observe que eu fiz uma reta e eu comecei do 0. Se eu estou, aqui é a posição A, posição B, C e D. E a pessoa está na posição A, está aqui. E ela partiu do A e foi até a posição C, está aqui. Então, eu tenho esse espaço 0 e espaço 20. Variação de espaço. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu estou no A, eu vou chamar aqui SA, espaço, é uma abreviação, tá? De espaço, que vem do inglês space. Mas você pode colocar X também, pode colocar D. Então, 0 metros. Quando ele foi para aquela outra posição, espaço 20. Pronto. Professor, eu quero escrever X. Estou tão acostumado com X. Tá bom, escreva lá o seu XA, que vale 0. XC, que vale 20. Professor, eu quero escrever a letra D. D de distância. Aí tem que tomar um cuidado com essa letra D, tá? Distância aqui.
Então, mas eu vou escrever. Mas só tomem cuidado com a letra, com a palavra distância. D0 e DC, que vai ser o 20. Muito bem, se eu te perguntar, qual é a variação de espaço entre A e C, está muito simples de fazer isso aqui, né? Então, variação de espaço entre A e C, você vai fazer que é CA, quer dizer, final menos inicial. Então, vai ficar, olha, SC menos SA. Professor, por que você escreveu letra C primeiro? Porque é o final menos o inicial. Tudo bem? Então, esta variação de espaço, CA, vai ser igual, olha, 20, né? Lembra? Ó, 20. 20 menos 0. Essa variação de espaço deu 20 metros. Ah, mas isso é muito simples. É porque eu peguei números simples. Vou fazer uma outra troca aqui de números, de letras, para você entender que isso aqui pode mudar. Então agora, vou apagar este, vou apagar aqui também, e vou chamar aqui o seguinte, menos 10, 0, mais 10 e mais 20. E ele vai sair daquela posição, então chamamos o SA, menos 10, e foi até o C, né? SC, mais 10. Muito bem. E variação de espaço. E vamos fazer a mesma coisa. Aqui, ó, vou apagar aqui, né? Entre C e A. Estou usando a mesma informação. Então, lá no C, ele está no mais 10. Olha bem. Menos, né? Aonde ele partiu, que é o A. Menos 10. E agora, o que vai acontecer? Mais 10 com mais 10 deu uma variação de espaço de 20. Ah, professor, então eu estou começando a entender, ó. Ele não andou daqui até aqui, não foi 10? Sim, e daqui até aqui não foi mais 10? Exato, por isso ele andou 20. Se aqui está em metros, isso aqui é tudo metros, o que vai aparecer lá? Vai aparecer metros, tá vendo? Então, já temos adotamos um referencial e agora já estamos trabalhando com unidades de medida. Isso é variação de espaço. Bom, agora eu quero fazer aqui a distância percorrida. A distância percorrida, quanto que ele andou? Distância percorrida, ele partiu no A e foi até o ponto C. Ah, mas aqui está fácil quanto ele andou, porque vai dar os mesmos 20 metros. Legal. Bom, estou fazendo da maneira bem simplificada, porque agora eu vou colocar o nosso hominho voltando. E eu vou usar aqui o vermelho. Ele saiu do A, foi até o C e voltou ao B. Voltou até o B. Muito bem. Então agora o nosso cálculo aqui vai mudar. Vou apagar tudo isso daqui. E preste bem atenção. Eu quero saber a variação de espaço. Vou até escrever. A variação de espaço, que é o ΔS. Aonde ele começou? No A. Aonde ele terminou? No B. Então é a variação de espaço B e A. E eu quero saber o quanto ele andou. Qual foi a sua distância percorrida? Tá? Então vamos ver a diferença agora entre variação de espaço e distância percorrida. Muito bem, distância percorrida, na onde ele começou? Ele começou no A. Aonde ele terminou? Ele terminou no B. Muito bem, então vamos lá. Vamos prestar atenção no que vai acontecer aí. Aqui vai ficar 0, né? Aonde ele chegou, menos 10. A distância percorrida, aliás, a variação de espaço aqui vai ser 0 mais 10, variação de espaço deu
10 metros. Tá aí. Ah, tudo certo, né, professor? Daqui até ali, só que era menos e o zero ficou positivo. Olha o que vai acontecer na distância percorrida. A distância percorrida, agora, o que ele fez? Ele andou até aqui. Olha, ele andou do menos 10 até o mais 10. Quanto que dá do menos 10 até o mais 10? Ah, peraí, daqui ele andou 10 metros, depois andou mais 10 metros. Então, ele foi do A até o C, e depois, o que ele fez? Do C até o B, mais do C até o B. Então, a distância de A até B vai ser quem? Vai ser 20 metros, que foi que ele andou aqui, e depois ele andou mais 10 metros. Estou fazendo de uma maneira simples para você entender. Estou esquecendo um pouquinho aqui de jogo de sinal. A distância entre A e B é o quanto ele andou, 30 metros. É o quanto ele andou. Não é a distância direta de A até B. Porque a distância de A até B, você sabe que são 10 metros. Mas é o quanto anda, quanto o móvel anda. Eu quero que você diferencie a variação de espaço entre o ponto início e o ponto fim e a distância percorrida entre o ponto início e o ponto fim. São diferentes. E isso você deve levar em conta que acontece na física. O que ele andou foi maior da variação de espaço. Tudo bem? Por que eu estou focando nisso daí? Porque é um dos assuntos que nós vamos trabalhar. Posição, espaço, variação de espaço e distância percorrida. Esses assuntos eles estão interligados um ao outro. Eu apresentei a distância percorrida de uma maneira bem tranquila, bem simples, mas existe ali um jogo de sinal, que nesse momento eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é que você visualize. O que eu ando é diferente, a física calcula diferente da variação de espaço. Tudo bem? Quer ver uma outra prova do que acontece, essa variação de espaço? Vem aqui para a lousa, olha. Queria te mostrar o seguinte. Vou apagar aqui. Numa pista de corrida, então aqui é o local onde os carros saem. E a pista de corrida está lá e volta aqui. Então, vou fazer a estradinha dela certinha aqui. Aqui é o local da saída. Os carros saem aqui. E é naquele mesmo ponto que os carros fazem a chegada. Então, ele sai, faz todos o trajeto aqui e aqui é o local de chegada. Muito bem. Quanto é a variação de espaço? Variação de espaço dele entre aonde ele começou e aonde ele terminou, 0 quilômetros. Porque é uma placa menos placa. É um local menos o mesmo local. Tá vendo? Nossa! Agora, quanto ele andou? Quanto ele andou, que é a distância total, bom, aí é o tamanho da pista. Se essa pista, vamos colocar que aqui 0 e uma volta inteira deu 2 quilômetros. Então, 2 quilômetros. Um exemplo. Isso que eu quero que você diferencie nesse primeiro momento. Tudo bem? Variação de espaço e a distância percorrida. Ok? Nós vamos ainda trabalhar mais essa informação. Pode ficar sossegado. Bom, volta aqui para o telão e daí essa figura, né? A posição 1, posição 2, posição 3, agora você já sabe diferenciar. E eu trouxe então para nós o primeiro exercício. Nessa figura, nela as posições estão marcadas em quilômetros. Está lá, menos 40 quilômetros, menos 30. Qual é o ponto do espaço do ônibus em cada uma das 3 posições indicadas na figura?
são locais onde o ônibus passa. Então, na primeira aqui, qual é a posição 1? Posição 1, vou fazer isso aqui. Posição 1, vou responder aqui, menos 30 quilômetros. Porque é o espaço que ele está, é a posição dele. A posição 2, a posição 3, agora você já sabe o que é. Não é para fazer conta, é apenas para observar e marcar. Observar e marcar. É a posição. Ele não perguntou variação. Ele quer saber qual é o ponto do espaço. Tudo bem? Então, vou repetir. Posição 1, menos 30. Pronto. Espero que você tenha entendido. Coloca aí e vai me enviar para ver se isso está certo e acredito que você vai acertar. Bom, na sequência, nessa mesma figura, se o ônibus parte do ponto menos 40 quilômetros e chega ao ponto mais 20 quilômetros, preste bem atenção, aonde está o ponto menos 40? Bom, está lá atrás, lá no menos 40, e vai ao ponto mais 20. Olha bem a pergunta, qual é a variação de espaço que ele realizou? Você lembrou como é que faz? Lembrei, mas eu estou meio na dúvida. Então, coloque letras, pode colocar outras letras. Vamos lá para a lousa, ó. Vamos colocar outras letras aí. Ele está perguntando do menos 40, ok. Então, menos 40, você vai chamar de letra A? Ok. Então, S de A, né? Que é igual a menos 40. Pronto. E depois ele vai para a posição mais 20. O mais 20 eu vou chamar S de B, sem problema nenhum. Tá lá, então mais 20. O que nós temos que fazer? A pergunta é variação de espaço. Então, se é variação de espaço, eu vou fazer assim, olha. Onde ele chegou e aonde ele saiu, né? Final menos inicial. E você faz a continha. Qual conta a se fazer? SB menos SA. E tenho certeza que você vai acertar. Deixa eu aumentar aqui a lousa para você, ó. Tá vendo, ó? Tudo bem? E aí vai dar certinho a sua resposta. Isso aqui não faz parte. Isso aqui era do nosso exemplo. Muito bem. Então agora, voltando aí, espero que você tenha entendido. Esse é o número 2. Número 3. Se o ônibus parte da posição menos 40, vai até a posição mais 20 e volta para a posição menos 10, qual foi a sua variação de espaço? E qual foi a distância que ele percorreu? São duas perguntas agora aí. Tudo bem? Se o ônibus parte da posição menos 40, vai até o mais 20. Quer saber a variação e a distância percorrida. Tá tudo certinho aí, né? Acredito que você vai conseguir fazer isso perfeitamente. E estamos chegando ao final dessa microaula aí, essa aula de física resumida. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos trabalhar com o assunto de velocidade média. Façam esses exercícios iniciais, essa introdução ao mundo da cinemática. Espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui e espero você nessa nossa aula de velocidade média. Alunos da escola, um abraço e até!